Olá, tudo bem com você? Aqui é Bruno Grexid e nós estamos de volta com a aula 2. E nessa aula, o que vai acontecer? Nós vamos libertar todas as crenças que aprisionam você. Você já parou para pensar quantas crenças, sabe aquele lance, o que você acredita e que você torna como verdade, impedem você de conseguir ter o resultado que você tanto busca? Uma coisa que eu quero deixar bem claro também é: o seu corpo, ele não é seu inimigo. Muitas vezes você pode encarar o seu corpo dessa forma. E o fato de você encarar dessa forma pode dificultar ainda mais aquilo que você busca, aquilo que você tanto almeja nesta sua caminhada com relação à perda de peso. Mas antes de mais nada, o que eu quero trazer a você nesta aula? Primeira coisa, eu gostaria de trazer definições do que é a crença, do que são os sabotadores. Então, assim, muitas vezes a gente acha que o seu problema emocional ele está totalmente vinculado com traumas que você sofreu durante a sua vida. E na verdade, não existe uma regra que diz que somente os traumas é que impedem você de não perder o peso. Tá? Muitas vezes você vai buscar problemas espirituais que impedem. Não vou descartar essas ideias. Tá? Tanto os problemas emocionais quanto os espirituais têm grande peso também em alguns casos. Porém, existem aqueles problemas que a sua mente gera. E a mente, como a palavra mesmo diz, o que ela faz com você? Ela mente para você. Tá? Então é importante você entender de onde as suas crenças vieram, de onde os sabotadores vieram. Aí eu puxo um gancho para você. Muitas vezes o que acontece? A crença que você tem hoje é de um trauma que você sofreu. É de um conflito emocional que você sofreu. Assim como o sabotador. O sabotador também ele é proveniente de algo que você passou e você agora encara aquilo como uma verdade. Mas sem delongas, vamos às definições. A primeira coisa que eu quero trazer a você: o que são crenças? Então, assim, crença, como eu pincelei lá no começo, são histórias, são definições que você encara como uma verdade. E estas crenças podem estar relacionadas com a família, com repetições, com experiências, com influências. Então, assim, são diversas formas que essas crenças são instaladas dentro de você. Elas moldam como você percebe como é o mundo, como é a sociedade em que você vive, o corpo, as emoções e até você mesmo. Quando elas são negativas, elas distorcem e nisto elas geram limitações, afetam sua saúde, você fica presa a conflitos emocionais, dentre tantas outras coisas. Assim como o inverso é verdadeiro. Também existem as crenças positivas, né? Aquilo que você acredita e que, de certa forma, muda consideravelmente o meio em que você vive, a forma que você vive. Tá? Então, assim, as crenças são definidas desta forma. São padrões, são coisas que você viveu, né? Eu costumo dizer que as crenças são programas instalados na sua cabeça. Sabe quando você pega o computador assim, você vai lá, ou até mesmo um aplicativo no celular, que você instala um programa lá dentro do HD?
É a mesma coisa. Então, quando essa crença é instalada, tudo o que você fizer na sua vida será em torno do que você acredita. Tá certo? Então, esta é a definição de crença. E também eu gostaria de trazer a você a definição de sabotadores. Os sabotadores são padrões mentais e emocionais automáticos. Como assim automáticos? São coisas que você faz e nem sequer você percebe. Tá? Para você tá tudo bonito, tá tudo lindo. Sabe aquela história do viver no piloto automático? É isto que o piloto automático faz com a gente. Muitas vezes nós estamos numa rotina tão louca da vida que nós começamos a fazer as coisas, nós começamos a acreditar em coisas e isso muitas vezes afeta consideravelmente o que você vem fazendo, o que você está buscando. E de certa forma, isso afasta um pouco você, né? O sabotador afasta você de uma certa leveza, de mudanças que você pode ter na sua vida e também de realização pessoal. Além da história que eu falei para você do piloto automático, o sabotador ele gera um auto-julgamento, ele gera uma questão de culpa em você, até mesmo de bloqueios. E aí o que acontece? Quando a gente coloca tudo isso com relação ao peso, né, o que faz com que eu não perca peso? Se você começa a analisar todas essas estruturas que eu trouxe a você, você vai chegar num ponto em que certamente você vai falar assim, nossa, é isso. Então assim, muitas vezes é uma coisinha tão pequena, uma coisinha tão boba, mas que a partir do momento que você consegue reconhecer, que você consegue enxergar, parece que as coisas se abrem na sua frente. As coisas viram, um véu cai da sua frente e você consegue, com isso, entender diversas coisas que estão bloqueando você na sua perda de peso. Então vale a pena analisar isso. Vamos pegar alguns exemplos de sabotadores. Vamos pegar o perfeccionista. O perfeccionista é aquele cara que as coisas têm que ser perfeitas. Tanto é que o próprio nome diz. E se não for perfeita, não vale a pena nem tentar. Tá? Então assim, como que você encara a sua perda de peso? O que é a perfeição para você numa perda de peso? É você perder o peso, ficar com a barriguinha seca, não ficar flácida ou flácido? Né? É preciso entender que todas essas variáveis que eu trouxe, né, de exemplo, são variáveis que dependerão do tempo. Se você for uma pessoa regrada, com alimentação, com treino, com a parte emocional, belezinha, estou fazendo tudo, é o tempo que vai trazer a você a resposta. Não é da noite para o dia. Ainda mais em se tratando de emagrecimento, né? De perda de peso. Aí você pode falar assim para mim, é por isso que eu vou entrar na faca, né? Vou contratar um médico aí, vou fazer uma lipo, uma HD high-tech, nem sei se existe esse nome, tá? Estou inventando agora. E vou ficar com a barriguinha seca. Beleza. Se você pode fazer isso, ótimo. Mas aqui eu já trago a você uma ideia. Se você é perfeccionista, você não vai admitir determinadas coisas que ainda continuam na sua cabeça. Pensamentos, emoções. E se você começar a ganhar peso, depois de uma cirurgia dessa, você vai entender o quê? Que não é aquilo o problema. No caso, a lipo, a HD, high-tech. Você pode fazer qualquer cirurgia.
Se você voltar a fazer o que você fazia antes, o que vai acontecer? Você vai perder a cirurgia. Né? Quantas pessoas não passam por isso? Também tem aquele sabotador que é a vítima. Aí ela gosta de fazer drama, gosta de fazer charme. Aí ela vai falar para você assim: não adianta, comigo essas dietas não dão certo. Comigo nada dá certo. Eu não sei o que acontece comigo. Então aí ela vai fazendo essa cena. Ela vai trazendo isso para você. É aquela pessoa que se martiriza, né? Autoflagelação. Tá? Então existe esse sabotador também. Também existe um sabotador que na verdade não é um sabotador, ele é uma vozinha que fica ali dentro da sua cabeça, que é o crítico interno. E o crítico interno, eu costumo dizer que você tem que dar um nome para ele. José, João, Maria. Porque assim, na hora que ele começar a falar com você, você vai falar assim para ele: sossega, não me venha encher o saco agora. Sabe, você tem que ter essa ideia com ele. Você tem que jogar essa ideia com ele. Porque senão ele vai acabar com você. E qual é a frase que o crítico interno gosta de falar? Você nunca vai conseguir mudar. Então ele faz você ir lá para baixo. Sabe? Ele sabota você de uma forma que deixa você tão triste que acaba impedindo você realmente de ter resultados. Se você acreditar nessa fala dele. E uma das coisas que mais atrapalham as pessoas: a procrastinação. Não tem muito a ver com o sabotador, mas existe um sabotador que faz com que a procrastinação apareça. E a procrastinação, o que ela faz? Amanhã eu começo. Segunda-feira eu começo. Hoje não dá para eu fazer isso. Eu vou buscar, eu vou resolver o que eu tenho que resolver na cidade e amanhã eu começo a fazer as atividades. Ou cuidar da minha parte emocional. Então assim, aqui eu trouxe 4 exemplos para você que são exemplos que são influenciados a partir de uma crença, a partir de uma coisa que você escutou durante a sua vida toda. E deve ser cancelada. E como que você vai fazer isso? Fica aí que você vai entender o que vai acontecer quando tudo isso aparecer na sua frente. Tá bom? Vamos lá. Uma coisa que você tem que entender: esses sabotadores fazem com que você não tenha uma boa relação consigo mesmo, consigo mesma. Aí eles vão afetar o seu corpo, sua alimentação, sua capacidade de manter hábitos saudáveis e até mesmo sua autoestima. É por isso que é preciso identificá-los. A partir do momento que você reconhece esse sabotador, você vai fazer aquilo que eu falei para você. Você vai inibir a presença dele e vai manter o foco do que você está fazendo. Boa parte dos resultados estão relacionados com a energia que você emprega no que você está fazendo, correto? Então, assim, dependendo da energia que você está colocando, você não vai ter resultado. Se você não estiver colocando muita energia, você não vai ter resultado. E as crenças e os sabotadores vêm para derrubar a sua energia. Tá? Então precisa prestar muita atenção nisso daí. Tudo bem? Aqui eu gostaria de trazer já uma reflexão para você. Pega aquele caderninho, aquele papel que eu falei para você na aula 1, para que você anote. E assim, eu gostaria que você parasse um pouco neste momento e pensasse em quais pensamentos sabotam você na melhoria do seu corpo. O que você pensa? Dentro de todos os exemplos que foram trazidos, qual é a ideia que você tem da perda de peso, de ter uma barriga
lisinha. Coloca nesse papel para que a gente, ou até mesmo você, possa lá na frente debater. Lembrando que nós teremos um encontro ao vivo, tá? De 1 hora, onde eu tirarei as dúvidas de vocês, tá? Para que vocês possam sanar aí boa parte das dúvidas que vocês têm. E até mesmo nós vamos fazer uma constelação nessa aula Tira Dúvidas. Que frases ou pensamentos você já repetiu no decorrer da sua vida? Por exemplo, meu corpo é feio. Nunca irei conseguir. Não tenho força de vontade. Então, assim, olha o impacto dessas frases na sua vida. Como que elas derrubam você dentro do que você está buscando? Então é importante você analisar o que aquele crítico interno está falando para você. O que ele está jogando na sua ideia? O Joãozinho, a Mariazinha, que é o crítico interno. Tá? E vale a pena conversar com ele. Tudo bem? Eu gostaria de trazer um exercício para você de relaxamento e ao mesmo tempo de meditação, onde você irá olhar para você e esse olhar vai fazer com que você consiga trazer novos entendimentos. Vamos fazer esse exercício e ver como que você consegue acessar os problemas que estão bloqueando você hoje. Tá pronto? Tá pronta? Vamos lá então. Feche os olhos de maneira bem calma e realize 3 respirações. Se você tiver que bocejar, se você tiver que eliminar aquilo que está preso dentro de você, elimine, boceje. Isso vai ajudar você a trazer a atenção ao seu corpo. Inspira mais uma vez e solta. Mais uma vez, inspira e solta. Imagine uma bola na sua frente e essa bola indo na direção do centro da Terra. Então ela vai descer seu corpo, vai passar pelas suas pernas, pelos seus pés, penetrar na Terra e vai em direção ao centro da Terra. Faça essa bola descer, descer, ela vai descendo, descendo, até que ela chega lá no centro da Terra. No centro da Terra, eu quero que você se conecte, ou conecte a sua bola, a um campo de energia, de força. Pode ser fogo, pode ser cristal, pode ser a energia que você mais se adapta. Água. Feito isto, eu quero que você faça com que essa bola retorne, subindo pela terra novamente, penetrando pela sola dos seus pés, subindo pelas pernas, passando pelo seu corpo até que ela passa e para acima da sua cabeça. Acima da sua cabeça, faça com que essa bola absorva tudo o que tem ao seu redor. E eu quero que neste momento você se desconecte do seu corpo. Feita essa desconexão, eu quero que você, a partir de agora,
Entre nessa bola e faça com que essa bola comece a subir. Ela vai subir, subir, passar pelo telhado aí do lugar onde você se encontra e começa a ir em direção ao céu. E ela vai passando por luzes claras, escuras e claras, até que ela chega numa camada dourada. Nessa camada dourada, ela vai impulsionar você até um arco-íris. Neste arco-íris, você vai chegar até a última cor, que é a cor de rosa. E essa cor de rosa ela vai jogar você para um portal. Neste portal, eu quero que você se conecte com o Criador de tudo o que é. O Criador de tudo o que é, ele pode ser quem você quiser. Basta você acreditar na pessoa. Pega essa bola, entre nesse portal, fique quietinho aí nesse portal. Muito bem. E comecemos os exercícios. Neste momento, eu quero que você pergunte para essa inteligência infinita, essa inteligência suprema, o seguinte: quais crenças estão por trás do meu excesso de peso? Simplesmente deixe essa resposta vir até você. Fique presa a isso. Deixe vir uma lembrança, frases, pensamentos. Quanto mais a sua cabeça estiver livre, melhor. Se aparecerem mais do que uma crença, é melhor você anotar e positivar essa crença. Se você tiver uma ideia, muito ampla, muitas crenças que estão assombrando você, é legal você ter o caderno para que você possa anotar. Muito bem. Agora diga em voz alta ou no seu coração com toda a força: eu escolho soltar esta crença. Solte. Para reforçar essa limpeza, repita 3 vezes. Tudo o que eu escolhi para o meu corpo, para completar esta limpeza que nós fizemos acima, repita dentro do seu coração: tudo o que eu escolhi como verdade para eu ganhar peso, eu destruo e descrio agora. Tudo o que eu encarei como verdade no ganho de peso, eu destruo agora. Mais uma vez, tudo o que eu criei como verdade para eu ganhar peso, eu destruo e descrio agora.
Faça isso com muita calma, faça isso com muita cautela. Traga a atenção sempre a você. Realize uma respiração profunda, abra seus olhos para que eu possa conversar um pouco com você. Eu gostaria de trazer a você 3 crenças que podem realizar uma reprogramação mental em você neste momento. Mas para isso eu vou pedir mais uma vez que você feche seus olhos. E ao fechar os olhos, eu quero que você volte a atenção ao seu corpo, a você, ao que você está fazendo. Realize uma respiração profunda. Muito bem. A primeira reprogramação que eu quero que você repita para a sua cabeça é a seguinte: meu corpo é meu aliado. Repita isso 3 vezes. Meu corpo é meu aliado. Meu corpo é meu aliado. Repita mais uma vez. Eu posso confiar no meu ritmo. Independente de qualquer velocidade em que você esteja. O ritmo é quem ditará a regra. Então, assim, tanto o devagar e sempre, como também aquele que quer o resultado para ontem, está tudo certo. Basta entender o quanto que isso está prejudicando você. Uma outra frase que vai ser interessante. É seguro viver em um corpo leve. Pode ser que para você muitas vezes não faça sentido essas frases. Lógico, elas não foram feitas exclusivas para você. Foram feitas para o curso. Eu acredito que de certa forma, como elas foram feitas para o curso, elas foram escolhidas de uma forma que abranja muitas pessoas. E agora eu quero que você respire fundo e imagine estas frases ancorando em suas células. Sabe, gravando nas suas células assim? Cada frase que foi falada. Imagine que elas estão sendo digitadas em suas células. Pensando nisso, digamos que possam ocorrer grandes entendimentos neste momento. Realize uma respiração bem profunda e assim que terminar a respiração você pode abrir os olhos. Gostaria de trazer a você uma tarefa para você fazer aí na sua casa, mas faça, que vai ser de grande importância nestas aulas que estão acontecendo. E a primeira tarefa consiste em quê? Liste 3 crenças negativas que você tem em relação ao seu corpo. Eu falo 3, mas se você tiver 5, 10, coloque, vai ajudar bastante. A segunda coisa que você fará é o seguinte: eu quero que você positive estas frases. Mas ao positivar essas frases, preste atenção como que você fará isso. Muitas vezes você quer colocar a palavra não. Eu não farei mais isso, né? É uma coisa muito abrangente, você concorda comigo? Então, assim, seria interessante você buscar palavras diferentes para a palavra não. Tudo bem? Uma terceira tarefa que eu quero que você faça
é identificar o seu sabotador. Analise como que você é. Como que você encara a sua vida. A partir deste ponto, você terá qual sabotador que te prejudica. Eu não citei nesse curso, mas existem o controlador, existe o hiperracional, tá? Além do vitimista, do perfeccionista. Mas eu acredito que boa parte das pessoas tenha uma parte controladora muito exacerbada. E o controlador, ele tem um grande papel no ganho de peso, sem sombra de dúvidas. Que a pessoa quer tudo para ela, né? Ela quer centralizar tudo ali. Então, muitas vezes, você pode ter esse sabotador. E procure anotar para esse sabotador, 3 situações em que você identifica este sabotador. Se você reparar, você vai entender que existem situações. E aí o que acontece? Quando você chegar nessa situação, na hora que você entender, você vai falar assim, opa, lembra do crítico interno? Dá um nome para ele. O José está querendo me encher a paciência. E já cancela ele. Entendeu? Dessa forma você consegue manter a sua caminhada sempre para frente. Tá certo? Então faça isso. Bom, gente, chegamos ao final da segunda aula. Espero que você tenha entendido um pouco do que é os sabotadores, do que são os sabotadores, do que são as crenças, e faça a tarefa de casa. Vai ser muito importante você fazer essa tarefa de casa. Mas antes de terminar esta aula, eu gostaria de realizar um relaxamento com você. Volte um pouquinho no relaxamento que nós iniciamos no meio desta aula. Feche seus olhos. E lembra que você entrou com a sua bola lá naquele portal, lá em cima? Vamos tirar essa bola com você desse portal e faça com que essa bola comece a descer. Ela vai descer, passar pelo arco-íris novamente. Ela vai passar pelas luzes claras e escuras e claras, até chegar no topo da sua cabeça. Nesse momento eu quero que você sente no lugar onde você está. Muito bem. Faça essa bola percorrer todo o seu corpo, penetrando na Terra, indo em direção ao centro da Terra. Ela vai subir novamente, passar por todo o seu corpo e parar no topo da sua cabeça. E nesse momento, o que eu quero que você fale? Eu solto a guerra com o meu corpo. Eu escolho leveza, recomeço e paz em meu coração. Faça com que a bola que está acima de você se dissolva, banhando o seu corpo com uma luz branca. Realize uma respiração profunda e abra seus olhos lentamente. Basicamente é isso, galera. Eu aguardo você na terceira aula desta grande imersão desses 7 dias. E, logicamente, alguma coisa você vai aproveitar de tudo isso. Resta somente a você se aprofundar cada vez mais naquilo que você tanto busca. Aguardo você na terceira aula. Até mais.